pouco para a gente, Paulo, que ano era isso? Quando você chegou no Espírito Santo, explica um pouco para a gente, que ano era isso? E qual vo que crise você herdou? E como é que você começou a desmontar a bomba, né? Que áreas você priorizou? Como é que, por exemplo, que números fiscais você herdou, né? E como é que você foi desmontando essa bomba, priorizando áreas para que você pudesse chegar nos resultados que você chegou? Nós estamos falando de 2002, Aham, da eleição de 2002, certo. foi quando eu fui eleito governador. Eh, você já tinha um você já tinha uma movimentação da sociedade civil Uhum, capixaba, assim, muito incomodada com o que vinha acontecendo com o nosso estado. O nosso estado era manchete permanente, se você procurar na mídia tradicional, nós éramos manchete negativa permanente no uhum, país, né. Então assim, com a situação herdada, você tinha você tinha folha de pagamento atrasada, eram 3 folhas de pagamento atrasadas, os servidores não recebiam seus direitos e vantagens há muitos uhum, anos, o Estado se financiava nos fornecedores, ou uhum, seja, ao invés de pagar os fornecedores, usava esse dinheiro para cobrir uhum. rombos nas contas públicas, uma situação de violência grave no Estado, uma situação de corrupção grave no Estado. Assim, os entendidos caracterizam esses arranjos, né, onde envolve gente de poderes e assim por diante, como um ato de ação de crime organizado no Uhum. Estado, né. Então, é isso que nós herdamos, né. Aí você pergunta: "Como é que desarmou a bomba?", né. Com apoio da sociedade, e eu contei com muito apoio da sociedade, com um bom time, com um bom planejamento, priorizando um passo de cada vez. O que que Uhum. precisava? Precisava arrumar a Qual casa, era a principal prioridade? O que você precisava identificou como colocar a folha prioridade? de pagamento dos servidores em dia, Como é que você resolveu isso? de 2 maneiras, né. Assim, esse ajuste, nós fizemos pelo campo da despesa, Uhum, então nós controlamos despesa pública, isso aí, assim, cortou a despesa pública, e a receita do Estado estava aviltada uhum, por uma série de expedientes, eh, que beneficiavam pequenos grupos de interesse. hum. Então, nós fomos e mexemos nessas 2 peças, né, diminuímos despesa e recuperamos a receita que estava aviltada, né. As pessoas dizem que no Brasil é muito difícil. Vendemos um ativo, a gente tentou vender o banco para o Banco do Estado, para o governo federal, ele não quis comprar, porque a situação do banco era dramática também. Então nós vendemos um ativo, nós vendemos um pouquinho de royalties futuro, isso é uma parcela pequena, assim, só para você ter noção, nós tínhamos uma dívida de curto prazo com funcionário público, fornecedores, que significava lá atrás, sabe, 1.400 bilhões. Hum. Assim, isso era o número lá de trás. Nós temos uma venda de royalties parcelada para receber de 300 milhões. Então Hum, não foi a venda do ativo que pagou essa conta, uhum, foi diminuição de despesa com a mão, recuperação da receita com a outra, com legitimidade na sociedade, porque você não faz isso da tua cabeça. uhum, Você precisa, mais importante do que saber o que tem que fazer, é ter capacidade de comunicar com a sociedade, né. E não adianta falar só para fora, tem que falar para dentro também, porque o funcionário público precisa entender hum. essa lógica, né. Então nós fomos conversando para dentro, para fora, convencendo a sociedade, usando bem o tempo, os recursos existentes, e fomos lentamente reorganizando. O que que a gente queria como passo seguinte a estabilizar a relação com os servidores lá? Era regularizar a contraprestação de serviço. O Estado vinha de um grevismo Hum. doentio na área de educação, na área de saúde, até na área de segurança, enfim. Nós conseguimos lentamente regularizar o fluxo de contraprestação de serviço, ou seja, as escolas começaram a funcionar, os hospitais começaram a funcionar, a polícia foi cumprir a sua missão Hum. e assim por diante. Então, assim, é uma construção.
passo a passo, né? Pagando dívidas, toda hora aparecia uma dívida nova, essas coisas desorganizadas. De vez em quando cai um passivo na sua cabeça, só, tem essa dívida aqui também com o banco não sei o quê, com a instituição não sei o quê. Então você vai lá, senta com o banco, parcela aquilo, ganha tempo, né? Mas tem uma ação judicial lá no STJ que se a gente não tomar conta, nós vamos ter que pagar daqui a 2 meses. Então tem que ir lá conversar com os ministros, né? Mostrar o que o Estado está fazendo para a sua recuperação, ganhar confiança, né? Uhum. É uma administração que, se brincar em termos de uma representação, parece aqueles pratinhos que você está movendo todos simultaneamente. Mas, evidentemente, com planejamento, com gente, né? Eu acredito muito nas máquinas, as máquinas maravilhosas do nosso tempo, mas eu sempre digo que elas não substituem o ser humano, não substitui o líder, não substitui a pessoa treinada, preparada, né? Com capacidade técnica, com sensibilidade social e política, não substitui. Então, você precisa ter gente, né? Com um time, com planejamento, com a visão de que não dá para dar 10 passos, você vai dar um passo de cada vez, vai fazer uma grande caminhada, né? E vai chegar aos seus objetivos, você vai reestruturando, né? É uma história bonita. O INSPER, há alguns anos atrás, contratou um estudo, um livro, né? Contando essa história. Hoje essa história tem livro, né? Assim, para poder também servir aí de inspiração para outros As desafios que a pessoas podem gente... adquirir esse livro? Claro, eu vou presenteá-lo com esse livro. Vai ser bom. Então, está lá documentado, alguns professores Qual o nome do livro? conhecido, é o Espírito Santo, Espírito Santo. contando a história nossa. Assim, e assim, é uma boa experiência também, assim, porque diante de uma situação muitas vezes dramática, você tende a, como ser humano, a achar que as coisas não têm solução, né? Eu acho que as coisas têm solução, sim. Depende de você se organizar para enfrentar, né? Ter gente, né? Acho que o melhor recurso aí é o recurso humano, né? Para bolar soluções. Sabe que Vezes Maílson teve aqui e falou a mesma coisa. não é por um Exatamente caminho a mesma óbvio que coisa, todo mundo faz, você tem que achar um caminho novo, né? Como é que você traça e o Estado andou para frente. Depois você vê, assim, na minha trajetória eu vi o Rio de Janeiro quebrar do meu lado, né? Alguns anos atrás. Quebrar, literalmente. Um estado que uma parte dele já foi a capital do Brasil. Quebrou. Depois, do meu lado, quebrou Minas Gerais. Não conseguia pagar suas contas, né? E o Espírito Santo lá, já nesse momento, na primeira posição do ranking do Tesouro Nacional em termos de contas públicas do país, né? Então, assim, quem te viu e quem te vê, né? Mas assim, não é uma obra de um salvador da pátria. Eu não acredito nessa conversa de salvador da pátria, infelizmente. Tem muita gente que acredita nisso no Brasil e fica procurando a cada eleição um novo salvador da pátria, sabe? Não é obra de um salvador da pátria, é uma obra coletiva,